Uma jovem de 18 anos foi assassinada pela sua própria mãe por estar, entre aspas, desviando do caminho planejado. Essa jovem era, nas palavras da sua mãe, um projeto de vida que estava sendo moldado desde o seu nascimento. Hildegard Rodrigues foi meticulosamente planejada e criada pela sua mãe, que queria gerar uma filha que pudesse mudar o mundo. E Hildegard estava chegando lá. Ela foi uma criança prodígio e ainda adolescente ela já virou uma grande ativista social. Até que a sua mãe achou que estava na hora de parar. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo sobre Hildegard Rodrigues, mas vou te falar também sobre a sua mãe, a Aurora. Além disso, eu vou te contextualizar o que estava acontecendo na Espanha dessa época, porque sim, a história do episódio de hoje se passa na Espanha. Antes de pular para esse episódio, esse daqui foi uma sugestão de uma ouvinte, e a ouvinte da vez foi a Débora Cândido. A Débora, no caso, tinha escutado um episódio do podcast, lembrou dessa história e veio me contar, assim, e, lógico, eu fiquei completamente intrigada com essa história e quis trazer aqui pra vocês também. Então, Débora, fica aqui o meu agradecimento a você por essa sugestão, você arrasou nela, e fica também a minha homenagem, eu espero que você goste do episódio. E se você também curte o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem vários links de como você pode fazer isso. E se você quiser me mandar uma sugestão, também na descrição do episódio vai ter o e-mail ali pra onde eu estou pedindo para os meus ouvintes enviarem as sugestões e pedidos. Chega de enrolação então e bora pro episódio. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Espanha, 1900. Nessa época, a Espanha era uma monarquia constitucional, ainda super marcada por valores conservadores, clericais e patriarcais também. O país sofria bastante com a desigualdade social e tinha grande influência da Igreja Católica, principalmente em questões morais, como a sexualidade e o papel das mulheres na sociedade. E aí, para bater de frente com tudo isso que estava acontecendo no país, uma série de movimentos políticos começaram a surgir. Era o caso, então, do socialismo, anarquismo e o republicanismo, que começaram, assim, a ganhar muita e muita força, principalmente nas grandes cidades e entre intelectuais. E é nesse contexto todo que nasce Aurora Rodrigues, uma personagem que vai ser muito importante para a nossa personagem principal, por isso que eu preciso trazê-la aqui. Isso porque a Aurora, ela é mãe da Hildegard, e assim, gente, não tem como falar de Hildegard Rodrigues sem citar sua mãe, e enfim, você já vai entender isso. Aurora Rodrigues era uma mulher excêntrica, autodidata, socialista, feminista e eugenista. Eugenia nada mais é do que uma doutrina pseudocientífica que surgiu no final do século XX e se popularizou no começo do século XX. E essa doutrina defendia a ideia de melhorar, aqui entre aspas, a espécie humana por meio do controle da reprodução. Ou seja, o objetivo da eugenia era eliminar características consideradas ruins e incentivar as boas, vamos dizer assim. E para isso se defendia a tal seleção genética, com políticas de casamento e reproduções voltadas para raças superiores, e até a esterilização de pessoas com deficiência. Aqui, gente, é importante te falar que naquela época a eugenia era considerada uma ciência. Hoje em dia ela já não é considerada ciência, porque ela foi, assim, bastante desacreditada e bastante condenada também, principalmente por incentivar, né, o racismo, o capacitismo e, assim, por ter incentivado também alguns movimentos totalitários, tipo nazismo, durante o século XX. Mas tá, beleza, voltando para 1900 então, a Aurora Rodrigues, ela acreditava nisso tudo. E ela tinha um objetivo muito claro na sua cabeça. Ela queria mudar o mundo. Ela acreditava então que para mudar o mundo era preciso uma mulher que tivesse, assim, as melhores qualidades possíveis e que ela passasse essas qualidades e os seus pensamentos, a nova maneira de pensar, né, principalmente, adiante a partir dos seus filhos e netos e tudo mais. E nisso, então, a Aurora parou para pensar e ela não conhecia essa mulher ainda. Foi quando, então, ela traçou um plano. O plano era que ela mesma, Aurora Rodrigues, fosse gerar essa mulher responsável por mudar o mundo. Essa mulher seria, segundo a Aurora, e abrindo aspas aqui, mais que perfeita, como uma estátua humana. Ela seria o padrão, a medida da humanidade e a redentora final. Fecha aspas. Em palavras menos abstratas aqui para facilitar a nossa vida, o nosso entendimento, o que a Aurora queria era que a sua filha, ela fosse intelectualmente, assim, brilhante, emocionalmente forte e sexualmente livre.
sendo realmente assim a nova cara dessa mulher moderna que tava pra surgir. E então ela foi atrás de tirar esse plano do papel. A Aurora, ela nunca quis se casar ou se submeter a nenhum homem. Então o que ela fez para poder ter a Hildegard foi selecionar a dedo um homem que ela achasse que tivesse uma genética interessante, características boas, e, enfim, foi lá, teve relações com esse cara e depois sumiu. Aqui eu preciso te falar que eu encontrei em alguns lugares que o pai da Hildegard era um militar. Mas assim, eu não confiei muito nessa informação e realmente vocês vão perceber que, assim, ele não vai mais aparecer mesmo. Tipo assim, ele só serviu pra realmente engravidar a Aurora e depois beijinho, beijinho, tchau, tchau. Então, enfim, trago essa informação de que talvez era um militar, mas não sei se eu confio muito não. Mas tá, o fato é que então a Aurora, ela estava assim grávida e nisso ela decidiu se mudar para Madrid. Em Madrid, ela seguiu assim uma série de medidas e cuidados para com a sua gravidez, todos guiados pela eugenia. E a ideia era que ela conseguisse, claro, né, ter uma boa gravidez, uma gravidez saudável, tudo mais, que a criança se desenvolvesse, aquela coisa toda, mas que ela fosse ter uma menina. E no dia 9 de dezembro de 1914, nascia em Madrid Hildegard Rodrigues. Sim, uma menina, cujo nome significava Jardim da Sabedoria. Aqui, na verdade, eu preciso te contar que quem disse que Hildegard significava Jardim de Sabedoria foi a mãe dela, foi a Aurora. Mas outros lugares já falam que não, que na verdade seria tipo Jardim de Batalha ou algo nesse sentido. Curiosidades, gente, curiosidades. Mas independente do significado do seu nome, fato é que a Hildegard, ela nasceu. E ela foi criada pela sua mãe, assim, de uma maneira muito rígida, com muitos estudos e afins. Porque a mãe dela queria que ela se tornasse uma criança prodígio. Ela aprendeu então a ler aos 2 anos de idade e aos 3 ela já sabia escrever. Além disso, ela estudou línguas, filosofia, política e direito desde muito cedo. Fora que ela era fluente em francês, alemão, inglês e latim. Aos 11 anos de idade, ela já dava conferências sobre sexualidade e direito da mulher. Já aos 14, ela ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Madrid com uma licença especial, já que, né, ela não tinha idade para estar na faculdade. E aos 14 anos de idade também, a Hildegard entrou para sua vida pública e política como militante socialista. E se você acha que para por aí, ainda não, porque assim, ainda adolescente, a Hildegard publicou 16 monografias. Sem contar, assim, uma série de arquivos para revistas e periódicos, jornais, enfim. E aos 17 anos de idade, a Hildegard terminou a sua faculdade de Direito e ela logo ingressou em outras 2, Medicina e Filosofia e Letras. Realmente, assim, fazer esse episódio estando em crise existencial não é uma boa. Se você estiver em crise existencial, não escute esse episódio, mas agora já é tarde demais também. E então, ainda jovem, assim, a Hildegard, ela começou a se corresponder com vários intelectuais de outros países, e ela foi ganhando um baita de um prestígio e um respeito internacional, né, principalmente na Europa. E então, foi só uma questão de tempo até a Hildegard virar uma figura muito ativa, assim, no Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE. Mas também em movimentos pela reforma sexual e pela educação feminina. A Hildegard defendia conceitos como educação sexual, controle de natalidade e divórcio, pontos que de fato assim eram chocantes para a sociedade daquela época. Mas ela também acreditava bastante em eugenia, já que, segundo ela, era fundamental essa modificação na genética da sociedade, vamos dizer assim, para formar uma sociedade mais justa e igualitária. E lembrando aqui que enquanto tudo isso estava rolando na vida da Hildegard e tudo mais, a gente teve uma Primeira Guerra Mundial que já tinha acabado e a Espanha tinha passado por uma ditadura militar que acabou em 1930. E bom, agora a gente tá assim em 1930, 1932. Pois bem, em 1931 especificamente, quando a Hildegard tinha 16 anos, a monarquia do rei Alfonso XIII chegou ao seu fim. Isso porque ele caiu fora, assim, depois que rolaram eleições municipais na Espanha que elegeram os republicanos, o que mostrou como a população estava querendo mudanças. E com isso foi declarada, então, a Segunda República Espanhola, que foi um dos momentos, assim, mais progressistas do país até então. E esse período, de fato, trouxe, assim, reformas profundas para o país, como o voto feminino, a separação da igreja e do Estado e a reforma agrária e trabalhista. Mas, num geral, assim, estava muito claro como a Espanha estava passando por um período de modernização, tentando reduzir ali o poder da igreja
política e da aristocracia. Só que, claro, né, como toda boa história que, enfim, né, a história ela se repete enlouquecidamente. Como toda boa história, não é que todo o país estava numa página só. No caso, os espanhóis, eles estavam, assim, completamente divididos. E de um lado, então, a gente tinha os republicanos, os socialistas, as feministas, os intelectuais, e do outro lado a gente tinha católicos, conservadores, militares e aristocratas, que viam nessas reformas, assim, uma grande ameaça. Acho que então deu para entender mais ou menos o contexto onde a Hildegard estava inserida, né? Quer dizer, enquanto ela estava palestrando, crescendo, publicando artigos e virando, assim, uma grande ativista e tudo mais, a Espanha estava passando por tudo isso. Mas nada disso impede o sucesso da nossa personagem principal. Quer dizer, aos 17 anos de idade, a Hildegard ela já era uma das principais vozes do ativismo feminino na Espanha. E ela vai ganhando, assim, cada vez mais prestígio com o passar do tempo, mas assim, principalmente pra fora da Espanha também, tipo, ela foi crescendo muito. E no meio disso tudo, ela acabou também mudando um pouquinho, assim, de visão política. Ela eventualmente deixou o PSOE e ela acabou se alinhando, assim, ao Partido Republicano Federal, se aproximando de umas ideias, assim, mais reformistas. E há quem diga que ela flertou também bastante com o anarquismo. E aí, gente, é quando as coisas começam a desandar. Conforme ela foi crescendo, a Hildegard, ela acabou entrando em conflitos com a senhora sua mãe. Quer dizer, a Aurora, gente, ela controlava absolutamente tudo que a Hildegard fazia. Mas assim, tudo mesmo. Do tipo, a Hildegard, ela não tinha um segundo sozinha sequer. A mãe dela acompanhava ela nas aulas, nas reuniões políticas e até dormir junto, as duas dormiam. E nisso, conforme a Hildegard vai crescendo, vai virando adolescente e tudo mais, e principalmente já uma jovem adulta, querendo ou não, 17 anos... 17 anos já tá grandinho, né? Eu era uma neném com 17 anos, mas já tá grandinho. Mas conforme ela vai crescendo e tudo mais, ela vai se incomodando com esse controle todo da sua mãe. Afinal de contas, a Hildegard era a maior voz no quesito liberdade, né? Vamos dizer assim. Então, ela começa a ver o controle da sua mãe sobre ela e ela começa a estranhar, começa a se incomodar com aquilo. A Hildegard, então, ela passa a se relacionar cada vez mais, assim, com os intelectuais europeus, que inclusive começam a estudar a possibilidade dela ir estudar fora, tipo na Inglaterra, por exemplo. Aqui eu preciso te contar que rumores da época falam que, de fato, a Hildegard, ela tava, assim, louca pra sair da casa da mãe dela e que ela tava, de fato, estudando a possibilidade de sair da Espanha e estudar fora da Espanha. E bom, a Aurora, ela não gostou de nadinha disso quando ela descobriu. Isso porque, gente, aí trazendo pra visão da Aurora, a Aurora sentiu que ela tava perdendo o controle do seu projeto. E sim, projeto, porque a Aurora nunca viu a Hildegard como sua filha. Esse, inclusive, é um ponto curioso, né, e interessante, vamos dizer assim, é que interessante, então entendendo, acho que vocês estão seguindo, mas assim, da relação das duas, porque de fato a relação das duas nunca teve afeto nenhum, assim, a Aurora realmente tratava a Hildegard como um projeto, do tipo, assim, com tudo regrado, controle regrado, não tinha um carinho, não tinha uma relação de mãe e filha. Então, quando a Hildegard, ela começa com essas ideias de sair da casa da mãe, e estudar fora, e fazer alguma coisa assim, tipo, fora do controle da mãe e tentando explorar a sua liberdade, a Aurora olhou para isso e viu tudo isso como sendo uma traição, já que a Hildegard ela estava fugindo do propósito principal, que era, vamos lembrar, salvar o mundo. A Aurora, inclusive, chegou a escrever cartas nessa época em que ela dizia suspeitar que tinham conspirações para tentar acabar com o seu plano, e que a sua filha estava sendo corrompida. E mais além disso, já nessas cartas ela já deixou bem claro do que ela era capaz de fazer se o plano realmente saísse do controle. Mas tá, o tempo passou com essa situação cada vez mais tensa entre mãe e filha, até que no dia 9 de junho de 1933, Aurora Rodrigues entra na delegacia de polícia perto ali da sua casa, acompanhada do seu advogado. Ela contou que naquela manhã ela acordou, levantou, pediu para a moça que trabalhava ali na casa dela levar o cachorro para passear, e foi quando ela foi até o quarto onde a Hildegard ainda estava dormindo e matou a própria filha. Bem assim, sem apresentar qualquer tipo de remorso ou de emoção. A polícia claramente ficou
em choque com aquela informação, né? E correu até o apartamento das duas para entender o que estava acontecendo. E, de fato, a polícia encontrou a Hildegard morta em sua própria cama. A Aurora, no caso, entrou no quarto da filha enquanto ela ainda estava dormindo e disparou 4 tiros a queima-roupa na jovem, sendo 3 tiros na cabeça e 1 no coração. Aqui eu preciso te dizer que quantos tiros foram e aonde foram acaba variando de um lugar para o outro, sendo que muita gente fala que, na verdade, foram 2 tiros na cabeça e 2 no coração. Mas seja como for, o fato é que a Hildegard morreu instantaneamente, ali mesmo no seu quarto, aos 18 anos de idade. A polícia ainda encontrou na casa das duas uma série de cadernos da Aurora, que ela escrevia assim de maneira obsessiva sobre a sua filha, e uma série de cartas também que ela interceptava da Hildegard. E aí, em uma das suas anotações, né, em um dos seus cadernos, a Aurora escreveu, abre aspas, "Me roubaram minha obra. Antes de permitir isso, eu prefiro destruí-la." Fecha aspas. A Aurora foi presa, claramente, e foi só uma questão de tempo até todos os jornais do país estamparem o caso. O assassinato da Hildegard, claramente, né, gente, foi um baque, assim, na Espanha, mas em todo o mundo. Mas principalmente na Espanha, né? Porque, assim, de fato, ela era vista como uma promessa, né? O futuro da Espanha republicana. A Hildegard, então, foi enterrada em Madrid, próximo a outras figuras republicanas de peso daquela época. E tudo isso em um evento com milhares de pessoas que foram se despedir da jovem. E com isso, meus amores, eu já poderia encerrar o episódio, mas eu sinto que eu preciso ir um pouquinho mais além pra te contar que fim deu a Aurora, né? Afinal de contas, ela foi muito importante pra esse episódio também. Enfim, como eu comentei, a Aurora, ela foi presa e ela ia passar por um julgamento, né? Enfim, tal, tipo, realmente ser condenada pelo assassinato da filha. E não só isso, né? A Espanha tava em completo estado de choque. E aí a grande pergunta que ecoou durante todo o julgamento da Aurora, mas também em todas as ruas da Espanha, era como que uma mãe consegue fazer isso com a própria filha. E sim, esse foi o ponto central do julgamento da Aurora. A defesa alegava que ela sofria de algum quadro psicológico, mencionando indícios de delírio e paranoia. Já a acusação argumentava que ela tinha plena consciência dos seus atos e que não tinha nenhum diagnóstico para dar margem a outra interpretação. Seja como for, fato é que ela passou pelo julgamento e ela foi condenada a 26 anos de prisão e 8 meses. Pena essa que, assim, ela aceitou muito bem. Digo que ela aceitou bem porque, assim, gente, a Aurora, ela achava que ela merecia aquela pena, então ela aceitou a pena de bom grado, do tipo, sim, vocês têm razão, e inclusive ela bateu de frente durante todo o julgamento com o seu advogado de defesa, falando que ela não tinha questão psicológica nenhuma, que ela estava em sua plena consciência, ela sabia o que ela tinha feito. Mas eu preciso te contar que reza a lenda que ela chegou a ser diagnosticada, sim, com esquizofrenia paranoide. Mas tá, de fato, então ela recebeu essa pena de 26 anos e 8 meses de prisão e ficou animada com essa pena, não só por tudo isso que eu comentei dela concordar e tudo mais, mas porque ela já estava com um outro plano na sua cabeça, o de reformar o sistema prisional. Enfim, ela foi levada sim à prisão, só que ela não teve muito tempo para colocar o seu novo plano em prática. Isso porque ela foi transferida para um hospital psiquiátrico 2 anos depois que ela foi presa. Nesse hospital psiquiátrico, ela passou o restante da sua vida, né? Até que ela faleceu em 1956, vítima de um câncer. Aqui há quem diga que ela morreu, na verdade, em 1955, tá? Enfim, te trago essa informação que você encontra diferente dependendo do lugar. Mas mais além dessa questão, assim, do ano em que ela morreu, ou o que seja, um ponto interessante de se trazer aqui é que enquanto ela esteve detida nesse hospital psiquiátrico, internada, né, acho que é a melhor palavra, enfim, enquanto ela esteve lá, ela de fato conduziu um estudo. Então, assim, ela deixou uma série de anotações, uma série de cartas, enfim, descrevendo nos mínimos detalhes como que funcionava aquela instituição e relatando também o que ela mesma pensava, falando sobre o crime que ela tinha cometido. Enfim, em outras palavras aqui, então, enquanto a Aurora esteve nesse hospital psiquiátrico, ela de fato produziu, assim, um conteúdo muito valioso para quem estuda a história da psiquiatria e coisas nesse sentido. E com isso, meus amores, agora sim eu sinto que eu posso encerrar o episódio de hoje. Episódio esse com uma história que eu nunca tinha ouvido falar e que eu fiquei muito intrigada, assim. Eu achei uma história muito intrigante, eu acho que vai ser a palavra, assim, porque eu ia falar
lá, muito curiosa, muito interessante, mas aí eu fico meio assim com a escolha das minhas palavras. Então eu acho que intrigante vai ser a melhor mesmo. Episódio esse que, como eu comentei lá na introdução, foi sugestão de uma ouvinte, da Débora. E a Débora, gente, quando ela veio me falar sobre esse episódio, ela me recomendou um filme chamado A Virgem Vermelha. Eu assisti ele pelo Prime, tá? Só que assim, como o streaming é tipo de lua, né? Porque assim, hoje, vulgo agosto de 2025, tá no Prime. Mas amanhã pode estar na Netflix. Amanhã pode estar no HBO, que aí virou Max, que aí... É o HBO que virou Max? Enfim, sei lá, cada hora muda uma coisa. Então, pesquisa antes, tá? Porque assim, hoje tá no Prime. Amanhã só Deus sabe. Mas de volta ao filme, né? Vamos focar no que interessa. Eu gostei bastante desse filme, tá? Eu recomendo também. Se você achou interessante essa história que eu te contei e tal, assista o filme em espanhol. Eu amo filmes em espanhol, adoro ficar ouvindo espanholito. E eu achei muito interessante porque isso, assim, te dá uma visão mesmo de como que foi a vida da Hildegard e tudo mais. Óbvio que não é um documentário, é um filme. Então tem muita coisa romantizada, tem muita coisa diferente da história que eu contei aqui. Mas assim, mesmo as coisas que são diferentes, eu não acho que é uma coisa muito absurda, sabe? Tipo, enfim, não quero dar spoiler. Mas enfim, agradeço de novo a Débora pela sugestão. E bora falar de dicas de viagem que eu já tô começando a me enrolar, meus divertidamente já estão começando a, ó, ficar cada um mais maluco que o outro. Aqui, gente, pras dicas de viagem, eu na verdade vou explorar mais essa coisa de mulheres que foram importantes na história espanhola. E principalmente em Madrid. Eu já falei que foi em Madrid? Eu acho que ainda não, mas vai ser em Madrid. Isso porque, gente, assim... Primeiro que não existe nada específico sobre a Hildegard, tá? Pelo menos não que eu tenha encontrado. Caso você tenha encontrado, saiba o que seja, por favor, deixa nos comentários, porque, né, todo mundo se ajuda aqui. Mas, não só isso, né? Tipo, eu não encontrei nada da Hildegard. E pra se explorar em Madrid, na Espanha, que seja coisas relacionadas à Segunda República e tudo mais, você já tem um monte de coisa, sabe? Tipo, é muito mais fácil de encontrar. Então, eu achei que pra esse episódio ia ser legal trazer esse foco em figuras femininas. Mas isso, eu não encontrei especificamente algo da Hildegard, mas eu imagino que nessas dicas que eu vou te dar, de repente o nome dela vai ser citado aqui ou ali. E o primeiro lugar, então, que eu quero recomendar, na verdade não é um lugar. Não é um lugar, é uma instituição. Uma instituição que eu mesma estou criando, eu estou declarando que isso é uma instituição. E aí, se você é ouvinte aqui de longa data do podcast, você já vai adivinhar comigo o que eu estou falando. Então vamos falar juntos. No caso, eu estou falando de um Free Walking Tour. Eu adoraria pedir... Gui, você consegue colocar uma salva de palmas? Porque eu acho que acertaram. Pois bem, gente, sim, eu quero trazer um Free Walking Tour aqui, porque no caso eu encontrei um Free Walking Tour que se chama Mulheres Ilustres de Madrid, oferecido pela Civitatis. E não, isso daqui ainda não é público. Mas esse tour em questão, ele te leva por Madrid, caminhando, né, sempre a pé, por 2 horas ou mais, então assim, se prepare psicologicamente. Mas ele vai caminhando por Madrid e te mostrando lugares relevantes para a história de Madrid, mas principalmente por esse viés de figuras femininas. E aí eu vi que um trecho desse tour, ele fala especificamente sobre a conquista do voto feminino e questões assim um pouco mais atuais, vamos dizer assim. Então eu suponho que o nome da Hildegard possa aparecer. Mas é aquilo, gente, se não surgiu o nome dela, nada te impede de perguntar sobre ela, né? Falar do tipo, ouvi falar sobre a Hildegard Rodrigues, o que você poderia me contar, e até de repente pedir alguma dica mais específica, né? Às vezes o guia, né? A pessoa já normalmente mora lá há 1 milhão de anos e conhece a cidade melhor que todo mundo. O guia pode te falar do tipo, sim, se você curte ela, você pode visitar tal lugar que tem uma exposição sobre ela sempre, ou que seja, porque, enfim, realmente eu não encontrei. E, gente, sabe uma coisa que eu reparei? Eu sempre tento trazer Free Walking Tour, porque eu realmente gosto, mas eu acho que eu nunca contei como funciona. Eu fico pensando nisso, assim, porque como eu faço bastante, pra mim é normal. Vai lá e faz. Mas eu fico pensando, tipo, gente, se você caiu aqui de paraquedas e nunca fez um Free Walking Tour, você ia ficar perdido. Então deixa eu contar como que você faria pra participar desse Free Walking Tour especificamente, mas que acaba sendo meio que, tipo, o processo padrão pra qualquer Free Walking Tour. A primeira coisa que você precisa fazer é pesquisar o tour que você quer fazer. Então, eu normalmente, quando eu vou pros lugares, eu sempre pesquiso Free Walking Tour, o nome da cidade, e aí, nesse caso específico, o site da Civitatis já deve estar lá no começo, mas para outros Free Walking Tours, você normalmente tem inúmeros sites com inúmeras avaliações.
e coisas, e rotas, inclusive, né, pra fazer, tipo, inúmeros free walking tours pra você fazer. E aí, como eu escolho o meu free walking tour, normalmente é fuçando mesmo. Eu entro nos sites, vejo a quantidade de avaliações que tem, o quanto de bem avaliado foi, né, do tipo, 2 estrelas, 3 estrelas, 5 estrelas. E aí eu vou do tipo, qual que é mais confiável, qual que é mais interessante e tudo mais. Tá, depois que você selecionou o seu site, e aí aqui no caso, falando da Civitatis especificamente, e vem um cabelo na minha mão. Mas depois que você selecionou o site e tudo mais, você segue um passo a passo muito intuitivo de tipo, normalmente, né, os sites eles têm para você escolher a data, você selecionar o número de adultos ou crianças ou que seja que vão fazer esse tour, e aí você vai seguindo do tipo, avançar, 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 até que uma hora fala tipo, parabéns, você fez a sua reserva. Eu esqueci de falar também, mas você também seleciona o horário, tá? Então assim, né, quando tem a opção de horário, porque às vezes não tem. Às vezes você só tem uma opção de horário, mas normalmente tem mais de uma opção e aí você seleciona o horário e tal. E quando eu falo isso de fim, do tipo, você vai avançando nas páginas e fim, realmente é isso, tá, gente? Tipo, se um dia um free walking tour te pedir pra botar cartão de crédito, não coloque, porque você realmente não paga nada. O que você vai pagar é no final do tour, mas você paga o valor que você quer pagar. É totalmente aberto a você. Inclusive, se você não quiser pagar nada, você não paga nada. Normalmente, no começo desses tours, os guias sempre explicam, e alguns chegam a, inclusive, falar qual que é uma média aceitável. Tipo, 5 euros tá lindo, 10 euros tá lindo, que seja, tipo assim, quanto que as pessoas costumam dar. Mas cabe 100% a você. Você vai dar o valor que você quiser. Se você não quiser dar nada, também tá tudo bem. Aí vai de cada um, assim, se você curtiu o tour, se você achou que vale a pena, tudo mais. Às vezes tem um monte de gente que sai no meio do tour, porque não tá gostando, ou que seja. Realmente, assim, free walking tour é uma experiência. Mas eu gosto muito de free walking tour, primeiro por isso, porque te dá uma liberdade no valor, e você paga depois, e aí, tipo, e você vê ali, você conversa com o guia, você, né, tem uma relação bacana, você consegue pegar mais dicas e tudo mais, enfim. E é isso, assim, pra quem viaja com um orçamento meio apertado, né? Que daí eu viajei várias vezes. É isso, você seleciona o quanto você quer pagar, o quanto você pode contribuir com aquela pessoa. E normalmente os guias são, tipo, uns queridíssimos, que eu sempre no final ia lá, conversava. E aí quando eu não podia pagar nada, eu conversava do tipo, foi mal. Dessa vez eu não vou conseguir te dar muita coisa. Mas eu gosto muito de Free Walking Tour. E um outro ponto também importante é que todos eles têm uma rota que se segue e eles têm um ponto de partida específico. Então, normalmente no site, antes de você reservar, tem todas essas informações e fala qual que é o ponto de partida, mas se não, normalmente você recebe por e-mail do tipo, sua reserva foi feita, tal, o nome do seu guia é tal e o ponto de partida é esse, e aí o endereço. E aí você vai no dia combinado nesse lugar e você procura o seu guia. E aí também, dependendo da empresa que você fizer, eles avisam do tipo, o guia vai estar com um guarda-chuva tal. Enfim, vai te dar alguma informação pra você conseguir localizar o seu guia. Isso é mais importante em cidades grandes, tá? Do tipo, eu lembro de Munique. Foi Munique? Foi Munique. Ou foi Berlim? Enfim, eu lembro de uma das cidades da Alemanha, que eu acho que foi Munique, foi Munique. Que a gente se encontrou na praça principal ali, que é, tipo, muito lotada. Mas muito lotada mesmo, abarrotada de gente. E aí, tipo, tinha toda uma instrução, assim, que a empresa de Free Walking Tour mandou pra gente, do tipo, a pessoa vai estar exatamente do lado da loja tal, com uma blusa assim e um guarda-chuva assim. E aí você encontra a pessoa. Enfim, gente, eu saí um pouquinho das dicas desse episódio especificamente, né? Mas é porque eu fiquei pensando nisso. Eu sempre trago Free Walking Tour, eu sempre tento trazer Free Walking Tour e eu não lembrava se eu já tinha explicado como funcionava. Então agora você já sabe. Mas tá. Falando especificamente, então, voltando ao episódio específico aqui, Free Walking Tour da Civitatis de Mulheres Ilustres de Madrid, o que eu preciso te dizer é que, na verdade, eu encontrei outras empresas que também oferecem esse tour, tá? Mas eu trouxe aqui o nome Civitatis porque é uma empresa que eu conheço mais. Mas, assim, é aquilo que eu te falei. Fuça, vê avaliações. Às vezes eu tô te trazendo Civitatis falando que é a que eu mais conheço, porque realmente, tipo, dos nomes que eu vi ali, pra mim era mais conhecida, mas às vezes você vê ali na lista um outro nome. Ou até indo um pouquinho mais além, né? Às vezes você vê as avaliações e vê que o da Civitatis, de repente, em comparação com um outro tour ali que você achou, não tá tão legal. Enfim. E eu juro que a última consideração com relação a essa primeira dica, mas quando eu fui pesquisar o nome do tour, eu falei isso de mulheres ilustres e tudo mais, porque foi que eu encontrei, mas um bom termo a se pesquisar é Ruta Feminista Madrid. Aí eu acho que podem surgir várias outras opções também. Aquela
aquela coisa, né, gente? Ai, dando as dicas aqui tudo, mas eu sei que vocês são tudo perfeitos, maravilhosos, viajantes, viajados e vocês manjam dessas coisas. E aí, então, chegou a hora de trazer a minha segunda dica, que essa sim é um lugar, gente, e esse lugar é um cemitério. Sim, eu sei, eu tô trazendo muito cemitério, gente, mas é porque, assim, tem uns cemitérios que eles são uns museus, aí, entendeu? Como que você não vai trazer esse cemitério? E no caso, o cemitério que eu estou falando é o La Almudena, que, gente, é o maior cemitério de Madrid e um dos maiores da Europa. E assim, ele não só é maior por tamanho, né? Mas tem muita gente famosa e importante para a história da Espanha enterrada ali. Então tem político, tem artista, tem ativista e tem a nossa personagem principal, a Hildegard. Sim, eu falei lá no comecinho das dicas que eu não tinha encontrado nada específico da Hildegard, mas você já vai entender essa dica que eu tô te dando agora e onde tudo isso entra. Isso porque, gente, esse cemitério, ele é realmente, assim, muito, muito, muito grande. Tipo, muito grande mesmo. Tanto que existem tours dentro do cemitério. Tem, inclusive, uma linha de ônibus que passa dentro do cemitério com, acho que, 12 paradas, pra você ter uma noção do tamanho do cemitério. Então, assim, eu não consegui trazer pra vocês do tipo, olha, a Hildegard está enterrada exatamente nesse ponto desse coisa. E eu também não recomendo que você vá lá por sua conta e risco procurar onde a Hildegard está enterrada, que assim, gente, vocês iam ficar completamente sem norte. E aí foi quando eu me deparei com esses tours dentro do cemitério e eu achei muito interessantes. Mas por que isso, gente? Eles focam na parte histórica da parada, tá? Aqui eu preciso te adiantar que eu não encontrei nenhum site que eu conheça, assim, que eu já tenha visto antes, que ofereça um tour dentro desse cemitério. Mas eu vi um tour específico de um site chamado Experimenta Madrid, que tem, assim, né, que te leva dentro do cemitério, que faz um tourzão lá te falando das figuras importantes que estão enterradas ali e tudo mais. E essa empresa tem também tours, no plural, sobre mulheres importantes na história de Madrid. Então, assim, gente, eu achei interessante que essa empresa tem esses dois tours, e aí eu pensei, acho que pode ser uma dica legal para os meus ouvintes, porque é aquilo, faça o tour dentro do cemitério e acho que você pode perguntar. E às vezes a pessoa te leva até onde a Hildegard foi enterrada. Assim, é isso, eu não posso te garantir isso, eu não posso te garantir que esse tour te falaria sobre a Hildegard, mas eu acho que se você perguntar sobre, pode ser que o nome surja, ou, sabe, esse tipo de coisa. E aí, gente, só um detalhe importante que eu comentei aqui, que eu passei por rápido, bem rapidinho, mas assim, eu não conheço essa empresa, tá? E eu quero deixar o meu alerta aqui, porque eu não conheço, eu nunca fiz um tour com essa empresa, também não é publi, tá bom? Não é publi, mas eu quis trazer essa empresa porque eu encontrei que eles fazem esse tour, eu achei muito interessante, e também eles têm os tours de história feminina, então assim, pode ser legal pra fazer também. Então, enfim, estou trazendo para vocês. Caso alguém conheça essa empresa, já tenha feito um tour ou que seja, e puder deixar nos comentários do tipo, eu fiz, isso até rolou um outro episódio, que eu trouxe uma empresa que eu não conhecia muito, e aí alguém comentou do tipo, já fiz, é ótimo, tipo, recomendo. Então, se alguém conhece a Experimenta Madrid, por favor, deixa nos comentários, porque é isso, né? A gente tem essa comunidade linda, maravilhosa, perfeita, que aí vai que alguém tá indo pra Madrid, aí quer fazer, aí vê nos comentários, aí também fica mais de boa. Mas se não, é a dica que eu sempre dou. Veja comentários, veja avaliações, pesquisa mais sobre a empresa e, se possível, pergunta pra alguém, né? Do tipo, você tá num hostel, você tá no seu hotel, pergunta pra alguém dali do tipo, você já ouviu falar dessa empresa, tô pensando em fazer o tour, ou o que seja. Porque é isso. Nesse caso especificamente, esses tours eu acho que eu não comentei, mas esse do cemitério é pago. Então, enfim, sempre bom você checar aonde você tá se metendo. Mas pra além, então, do tour e todas essas considerações que eu já dei, você também pode visitar o cemitério sozinho, tá? É que é aquela coisa que eu comentei, o cemitério é gigantesco, então, assim, não sei se seria meio do tipo cair de paraquedas lá dentro, mas às vezes você é uma pessoa localizada e uma pessoa que tem o tato de pesquisar mais a fundo e você sabe onde estão as coisas, e aí pode ser que você tenha uma experiência boa. Mas caso você seja esse tipo de pessoa, o cemitério, ele abre às 8 da manhã, e o horário de fechamento, ele varia a depender de ser inverno ou verão. Então é aquela coisa, né? Sempre pesquisa ali no site deles e tudo mais, pra garantir que você não vai dar com a carinha na porta. Tudo bem que é assim, né? Nesse caso é do tipo, garantir que você não vai ficar preso dentro do cemitério. Porque assim, você ir visitar um cemitério no fim da tarde / noite, eu te acho meio maluco. Eu julguei. Julguei um pouquinho. Porque aqui eu tô trazendo cemitério tipo museu. Então é pra visitar durante o dia, mas você quer se meter lá à noite. Enfim, gente, cada um sabe o que faz, só não fiquem presos dentro do cemitério, pelo amor de Cristo.
Ou não, fiquem também, não sei, vai que vocês gostam. Mas, mentira, não fica, vai que é crime. Sei lá, gente, já vamos terminar esse episódio louco. Com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse que eu gostei bastante, que eu achei muito curioso, muito intrigante. Eu tinha usado curioso antes e eu não gostei de usar essa palavra curiosa, porque é uma história bem... Não que os outros episódios não sejam histórias pesadas, mas essa, não sei, essa em especial eu fiquei meio... sabe? Eu fiquei meio pesada. Então, acho que usar a palavra curiosa, um caso curioso, talvez não seja muito boa. Mas eu sei que você, que me escuta, entende o que eu tô querendo dizer, né? Enfim, você sabe que... Enfim, o que eu tô querendo dizer. Mais episódio esse também, gente, que eu não sei o que está acontecendo. Que nessa reta final, assim, me embananei com as palavras 100%, assim. Eu sinto que eu ainda tô me recuperando de tudo que aconteceu, né? E aí, tipo, ainda tô retomando o ritmo da gravação e tudo mais. Então, às vezes, nossa, meu cérebro dá uns nós malucos. Mas acho que ficou tudo claro, acho que ficou tudo bem, acho que ficou tudo bom. Meu editor também maravilhoso vai fazer milagre aqui, porque ele sempre faz milagre. Então, enfim, espero que você tenha gostado desse episódio. Te agradeço do fundo do meu coração, você que ficou até aqui. Te peço encarecidamente que, caso você curta esse podcast, por favor, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem vários links. E você tem acesso a várias coisinhas, tá? Então a gente já tem newsletter, a gente já tem episódio extra para apoiador, a gente tem grupo no WhatsApp também. Então se você quer alguma dessas coisinhas, entra nos links na descrição do episódio e vê qual plano te agrada. Para além disso, eu quero deixar o meu agradecimento aos já apoiadores. Vocês fazem toda a diferença do universo para mim, obrigada por tanto. E também deixar o meu agradecimento para você que não é apoiador, mas que é meu fiel ouvinte, meu fiel escudeiro, como eu gosto de dizer. Mas vocês que estão sempre ouvindo, comentando, encaminhando o podcast pra alguém e tal, ou me dando sugestões, inclusive Débora, fica de novo meu agradecimento. Enfim, gente, tudo isso é pra vocês, assim, eu não seria nada sem vocês, então fica meu enormíssimo agradecimento. E acho que é isso, né, gente? Manda esse episódio pra alguém que vai pra Madrid, manda esse episódio pra alguém que mora em Madrid, manda esse podcast pra quem curte crime, história e viagem, que é uma combinação que eu nunca achei que ia dar certo, mas graças a Deus estamos aqui com um monte de gente falando que tá dando certo. Então é isso. Né? Então um beijo, chega, que eu já tô me enrolando. Um beijo e até semana que vem, que eu vou te levar para alguma outra parte do mundo.